Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números 23. Números 23. A partir do verso 18. Nós precisamos saber algumas coisas a respeito de Deus. Nós precisamos saber algumas coisas a respeito do diabo. E nós precisamos saber algumas coisas a respeito de nós. Amém? Isso tem que ficar bem claro no nosso coração. Isso tem que ficar bem claro na nossa vida. E o Espírito Santo, durante todo o culto, estava ministrando isso ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Todo mundo achou? Números 23, a partir do 18, está escrito assim: Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Primeira coisa a respeito de Deus que você precisa saber e ter bem claro no teu coração: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa, e se exalçará como leão, e não se deitará, até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Amém? Balaão foi um homem de Deus, alguém com quem Deus se encontrava e falava. Balaão era um homem que tinha tanta referência de Deus na sua vida, e quando os filhos de Israel chegaram próximo das campinas de Moabe, o rei dos Moabitas se atemorizou. Ele já tinha ouvido falar de tudo que Deus fizera no Egito. Embora Deus não fosse dar a terra dele para os filhos de Israel, como não deu a de Edom, não iria dar a dele, mas ele se desesperou. E ele ouviu falar de um homem de Deus, de um profeta, e ele já sabia. E tudo aquilo que esse homem falava, acontecia, quando esse homem falava da parte de Deus. E ele chamou os seus servos e ele deu uma grande quantidade de dinheiro e mandou que eles fossem lá trazê-lo para amaldiçoar esse povo. E este homem foi orar e Deus disse a ele: quem são esses homens que vieram a ti? Balaão disse: olha, eles são servos de Balaque, filho de Zippor, o rei dos Moabitas. Ele mandou me chamar para amaldiçoar um povo. E Deus disse para ele: não vá com eles. Balaão se levantou no outro dia e disse: olha, Deus não me permitiu ir com vocês. Então aqueles homens voltaram para o rei Balaque, e Balaque se irou e mandou mais servos, mais honrados e mais dinheiro
E eles foram novamente a Balaão. Balaque diz: olha, vem depressa, não te demores, porque esse povo está muito próximo de mim, e eu vou te honrar, e vou... E Balaão disse: olha, fica aqui de novo, vou orar ao Senhor mais uma vez. E o Senhor viu que a inclinação do coração de Balaão se corrompeu, por causa do ouro, por causa do dinheiro. Deus diz: vai com eles, porém, só aquilo que eu colocar na tua boca você vai falar. Balaão então se levantou e foi com eles, se assentou sobre a sua jumenta. E a palavra de Deus diz que por causa da ambição e por causa da cobiça de Balaão, Deus coloca um anjo no caminho para matar ele. E por 3 vezes a jumenta enxerga o anjo e se desvia. E Balaão se ira com a jumenta, até que por último ele começa a espancar a jumenta. E Deus abre a boca da jumenta e a jumenta fala com ele. E aí ele: Senhor, se o Senhor não quer que eu vá, eu vou voltar. Você vê como o nosso coração é mau? Se o Senhor não quer dizer, e ele segue o caminho. Deus mais uma vez fala para ele: pode ir com eles, mas só fala aquilo que eu colocar na tua boca. E Balaão chega e ele vai pedir algumas coisas para Balaque, para que ele possa sacrificar e entrar na presença do Senhor. E essa é a segunda profecia de Balaão. E aqui nós vemos uma coisa muito maravilhosa da parte de Deus. Nós precisamos conhecer ao nosso Deus. E nós precisamos saber quem Ele é, qual é o seu caráter. Porque nós medimos os outros por aquilo que nós somos. Nós achamos que os outros são parecidos conosco. Se a gente tem costume de mentir, a gente acha que todo mundo é mentiroso. Se a gente tem costume de enganar, a gente acha que todo mundo engana. Se a gente é correto, a gente também acha que todo mundo é correto. Se a gente não mente, a gente também acha que ninguém está mentindo. Não é assim? A gente avalia os outros por aquilo que a gente é. E isso é errado. A gente não pode fazer isso. A gente tem que tomar cuidado tanto para o bem quanto para o mal. E principalmente quando nós olhamos para Deus. A primeira coisa que ele fala aqui, que você tem que entender: Deus não é homem para que minta. Não importa quem tenha mentido para você, quem tenha te decepcionado. Pode ser que o teu pai, pode ser que a tua mãe, pode ser que o teu marido, pode ser que a tua esposa, pode ser que teu filho ou a tua filha, pode ser que alguém tenha mentido para você e tenha te decepcionado muito. Mas Deus não é essa pessoa. Porque Deus não é homem. Deus não é corruptível. Deus não é influenciável. Deus não é alguém que você vai passar uma lábia nele. Deus não é alguém que você vai convencer a ele de alguma coisa. As pessoas a gente pode convencer, a gente pode usar de estratégia, a gente pode usar de astúcia, a gente pode comprar as pessoas como Balaão foi comprado. A gente pode influenciar as pessoas, mas Deus não. Aquilo que Ele é, Ele é. Lembra do que Moisés perguntou: Senhor, quando os filhos de Israel me perguntarem quem me enviou a voz, qual é o nome que eu vou dizer? Diga a eles que eu sou o que sou. Deus é aquilo que Ele é. E nós não vamos mudar Ele. E nós não vamos convencer Ele. E nós não vamos comprar Ele. E nós não vamos influenciar Ele, vamos passar uma conversinha nele. Ele é aquilo que Ele é e pronto, acabou. Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Deus não engana. Nem filho de homem para que se arrependa. Aí você vai dizer: não, pastor, mas lá
no dilúvio, diz que Deus, antes do dilúvio, Deus se arrependeu do homem. A tradução mais correta seria que Deus se entristeceu de haver feito o homem. Ele não se arrependeu de ter feito o homem, ele se entristeceu de ver a corrupção do gênero humano. Não é aquele arrependimento, nossa, por que eu fui fazer o homem? Não devia ter feito o homem. Não é isso que Deus fez. Deus se entristeceu, disse, eu vou acabar com ele. Porém, quando ele olha para Noé, ele enxerga alguém segundo o seu coração. Amém? Então Deus não se arrepende. Aquilo que ele falou, ele não vai voltar atrás. Você está entendendo? Aquilo que Deus declarou, ele não vai mudar. Se ele falou algo, ele vai cumprir. Olha, ele continua falando aqui, porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Quando Deus abençoa, está abençoado. Se você parar, se você conhece esse texto de Davi, quando Davi intenta fazer o templo para Deus, e Deus diz, chama o profeta Natã e fala assim, olha, eu estou morando aqui num palácio de cedros, mas a arca de Deus está em tendas. E Natã fala, faz aquilo que Deus colocou no teu coração. Ele disse, eu vou construir um palácio para colocar a arca de Deus. E Natã vai embora e o Senhor coloca uma palavra para Natã vir e falar com Davi. E Deus fala para Davi que ele não vai edificar o templo, porque ele guerreou muitas guerras, ele tem muito sangue na mão, mas o filho dele iria construir. E Deus iria ser com o filho dele. E que se a sua descendência fosse fiel a Deus como Davi tinha sido, nunca faltaria um filho seu que reinasse. Deus diz, eu abençoo a tua descendência. E quando Davi ouve essa palavra, a palavra de Deus diz que ele sobe ao templo, à arca, ao tabernáculo de Deus, ele se prostra diante de Deus e ele começa a chorar. E ele diz, quem sou eu, Senhor? Para que tu falasses de mim de tempos distantes, de coisas distantes. O Senhor me abençoou, a mim e a minha descendência, portanto, ela bendita é e está abençoada para sempre. Davi fala isso. Ninguém pode tirar a bênção da descendência de Davi, porque Deus abençoou a descendência de Davi. Amém? Não tem demônio no inferno que anula a bênção de Deus sobre a descendência de Davi. Não tem regime, não é o Irã, não é ninguém que vai acabar com Israel. Ninguém acaba com Israel. Hitler tentou, o nazismo tentou, os romanos tentaram, os assírios tentaram, os babilônios tentaram, os egípcios tentaram. Onde eles estão agora? Não acaba com Israel, porque Deus declarou que essa nação é abençoada. Deus falou para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Onde estão os inimigos de Israel? Onde estão? O que Deus fala acerca da Babilônia? Não existirá mais. Onde está o reino da Babilônia hoje? E Deus falou de Tiro, que era uma grande cidade marítima, era a capital de todo o comércio marítimo do mundo. Não existirá mais. Será um local onde os pescadores colocam as suas redes para secar e para consertar. Mas nunca mais Tiro será edificado. E não existe Tiro até hoje. Aquele local, se você for lá, vai ser um local de estender rede. Até hoje. Porque Deus falou. Amém? Quando Deus fala, ninguém pode impedir, ninguém pode revogar.
nós somos abençoados em Cristo Jesus. E ninguém pode impedir isso. Ninguém pode anular isso. A palavra de Deus diz que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Você quer ser abençoado? Busque a Deus. Inevitavelmente, você vai ser abençoado. Amém? Toda vez que você buscar Deus, você vai ser abençoado. Não tem força no inferno capaz de impedir isso. O diabo sabe disso. Outra coisa que Deus fala, verso 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Você conhece a história dos filhos de Israel? Por que eles estão vagando no deserto há 40 anos? Porque eles pecaram. Porque eles a todo momento estão pecando. A todo momento eles estão transgredindo. Como é que Deus fala que não viu iniquidade nem contemplou maldade? Como é que Deus é capaz de dizer isso para eles? Sabe o que Deus está dizendo para eles? Através de Jesus, isso é profético. Quando nós estamos em Cristo, lembra de Romanos, portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Isso é profético. Quando Deus está falando que Ele não viu, Ele está remetendo à obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos santifica, que nos purifica, que nos justifica diante de Deus. Somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém merece ir para o céu. Ninguém vai entrar no céu porque é bonzinho. Ninguém vai entrar no céu porque, olha, eu fiz tudo direitinho, eu mereço um lugar no céu. Não, ninguém vai entrar no céu por causa disso. E essa é a diferença que o Evangelho tem para todas as religiões do mundo. Se você olhar para qualquer religião do mundo, o homem faz o seu caminho até Deus. Sim ou não? O homem tem que ser certinho. Não que no Evangelho você não tenha que ser certinho. Mas o homem constrói o seu caminho de salvação e de redenção. Por isso que nós sabemos que as religiões não vão levar a Deus. Dizem todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira. Porque Jesus fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém constrói seu caminho para Deus. O caminho para Deus foi construído por Jesus. Somente nele e através dele, por ele, para ele. Amém? Através do seu sangue, através do seu sacrifício, através daquilo que ele fez, não de nós. Efésios vai nos falar isso claramente, somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Significa que eu posso andar pecando? Não. Mas significa que não é por causa da minha justiça que eu vou para o céu. Porque Deus nos exorta a sermos santos. Porque Deus nos exorta a sermos exemplo de uma vida de retidão e de santidade. Mas não é por causa da nossa retidão e da nossa santidade que nós herdamos o céu, é por causa de Jesus. Porque através de Jesus, Deus não contempla maldade nem iniquidade em nós. E por causa de Jesus, o seu Deus é com ele e nele. Ele não somente está com você, mas ele está em você. Amém? E aí você pode entender, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele está com você. Mas ele também está em você, porque ele é o nosso Emanuel. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entro. E Jesus está falando de entrar dentro da vida. Jesus fala, eu e o Pai viremos para aquele que crê e faremos nele
morada. Não vos deixarei órfãos. Vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo habita em nós. Deus não somente está conosco, Deus está em nós. Amém? E como que Ele está em nós? De uma maneira fraca, que qualquer demônio vence Ele? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior. Maior é aquele que está em nós. Tão forte, tão poderoso, tão glorioso, que o diabo não pode fazer nada com a gente. Amém? Aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, não pode tocar. Vós sois como a menina dos meus olhos. Ai daquele que intenta tocar em vós. Amém? Isso que nós temos que entender. Entre eles se ouve o alarido de um rei. Por isso que o crente, irmão, você tem que dar glória, você tem que orar alto. Amém? Por isso que quando você vai expulsar o demônio, você tem que falar em nome de Jesus, não é? Não, demônio, não. É o brado de um rei. Você já viu um filme de guerra, de antigamente, que o rei estava junto? Quando é que eles saíram para a guerra? Eles saíram tudo murchinho assim? Não. Normalmente o rei vinha, falava, e eles começavam a bradar, eles começavam a gritar. Amém? E através daquele brado do rei, eles se enchiam de coragem. O Senhor, seu Deus, está com você. Tem que ter um brado de um rei dentro de você, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está com você, não é qualquer um, irmão. Amém? É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele diante de quem todo o joelho se dobra e toda a língua confessa que Ele é o Senhor. Olha para os evangelhos, cada vez que Jesus encontra com o endemoniado, o que o demônio faz? Jesus, quem és tu? Vamos medir a força aí. É assim que o demônio falava? Como é que o demônio fazia quando ele se encontrava com o Senhor Jesus? Lembra do gadareno? Ninguém podia prender o gadareno. Gadareno arrebentava as correias. Todo mundo tinha medo do gadareno. Uma legião de demônios no corpo daquele homem. Quando Jesus desce do barco e pisa naquela terra, ele vem e coloca a cara no chão. Que temos nós contigo, Jesus? Vieste nos atormentar antes do tempo. Permite-nos, olha, o diabo não faz o que quer, irmão. Permite-nos que nos retiremos e nos coloquemos naqueles porcos. Eles não podiam ir se Jesus não dissesse vai. Jesus disse pode ir, e eles foram. Amém? É esse rei que está com você e que está em você. É esse que os céus se prostram diante dele, que a terra se prostra diante dele, e o inferno se prostra diante dele. Ele é aquele que desceu até o inferno, até as partes mais baixas da terra. Ele é aquele que a palavra de Deus diz que tomou da mão do diabo as chaves da morte e do inferno, tomou. Não diz que ele foi lá pedir, por favor, me entrega, eu vou fazer uma requisição, olha, não fica bravo, não, daqui. Me dá aqui. Ele é aquele que cumpriu a profecia lá do Jardim do Éden, que esmagou a cabeça da serpente. Amém? Esse é o nosso Deus. Por isso tem que ter um alarido de um rei. Olha para o Apocalipse, olha quem é Jesus. Porque às vezes a gente fica com a imagem daquele Jesus que foi esbofeteado pelos romanos, que foi humilhado. Irmão, aquilo acabou, foi aquele momento. Hoje, a palavra de Deus, João vê ele em Apocalipse, o seu rosto brilha mais do que o sol. A sua voz é como a voz de muitas águas. Você já esteve perto de uma cachoeira? Como é que a cachoeira faz? Plink, plink. Barulho de gotinha, irmão?
Eu já tive a oportunidade, não fui em Foz do Iguaçu, mas eu fui naquela cachoeira do Caracol, Catarata do Caracol, no Rio Grande do Sul. E lá no Salto do Ilcumã, que é a divisa Brasil e Argentina. Nem se compara com as cataratas do Iguaçu, mas é um barulho ensurdecedor praticamente. Meu irmão, quando Jesus fala, todo mundo treme. Amém? A palavra de Deus diz que quando chegar o dia do juízo de Deus, os céus e a terra vão querer fugir da presença dEle. Vão querer fugir, se esconder da presença dEle. É esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e está com você, está em você. Deus te tirou do Egito, e Deus te cingiu de força. As suas forças são uma do boi selvagem. Deus é que te fortalece. Amém? Não é na tua força, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito de Deus é fraquinho. Onde o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, ele se tornava o mais fraco dos homens. Não. O leão veio, ele rasgou o leão no meio. Tentaram prender ele numa cidade, não é essas portinhas, michuruca, não. É porta de cidade. Ele arrancou a porta da cidade, os ferrou, ele levou tudo e jogou no alto do monte. 1000 filisteus vieram contra ele. Todo mundo com couraça, com espada, com capacete, com escudo. Ele achou a queixada do jumento. E lá se foi os 1000 filisteus embora. Amém? O Senhor é quem te cingiu de força. Se no dia da angústia te mostrares fraco, pouca será a tua força. Lembra de Davi diante de Golias? Davi está confiado em quê, irmão? A não ser no Senhor. Olha a ousadia de Davi. O gigante está lá amaldiçoando ele. Eu vou acabar com você. Você vem contra mim com a espada, com lance, com escudo. Você não sabe quem é que está comigo. Você que não sabe quem é que está comigo. Você que não sabe quem está adestrando as minhas mãos para o combate. Você que não sabe quem está colocando força nos meus braços para jogar essa pedra. Não tem couraça, não tem escudo, não tem nada, Golias, que vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Amém? Deus é aquele que nos cinge de força. E não é uma força pequena, não. Verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. O diabo pode fazer o que for, não vale contra você. Fizeram uma macumba contra mim, não tem problema. Fizeram uma simpatia contra mim. Colocaram meu nome na boca do sapo. Pode colocar na boca do sapo, da cobra, do rato, do que for, irmão. Não vale. Queimaram vela preta, vela amarela. Não vale. Não vale. Quem está declarando isso? Deus está dizendo, não vale, eu anulo. Se a pessoa não estiver em Jesus, vale sim. Mas para aquele que está em Jesus, não vale. Porque Deus anula. Amém? Deus anula. Deus anula, não vale encantamento, não vale adivinhação. Balaão veio para amaldiçoar o povo. Deus disse, não vai amaldiçoar porque esse povo é bendito. E Deus abençoou, acabou, está abençoado. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Jesus diz, edificarei a minha igreja. Mas o inferno vai se levantar contra a tua igreja. Mas as portas do inferno não prevalecem como a igreja. Sabe o que Jesus está falando? Pensa que o inferno foi uma fortaleza. Jesus falou, eu meto o pé na porta daquele lugar e acabo com ele. Não vale, eu edifico a minha igreja, eu luto pela minha igreja, eu batalho com a minha igreja, e se for preciso eu meto o pé lá dentro e acabo com tudo.
Não tem porta, não tem ferrolho, não tem nada, irmão. Não tem nada que impede o poder de Deus. Todo mundo que se levantou contra a igreja de Jesus Cristo passou. Todo mundo que tentou, fazer, vamos acabar com a Bíblia está aqui, não existe livro mais perseguido do que a Bíblia. Mais caçado, mais rombado, mais ridicularizado. No entanto, ela está aqui. Amém? Todo mundo que zombou, que ridicularizou da Bíblia, que está zombando e ridicularizando, vai virar pó. E vai para o inferno. E vai ser condenado por ela. Amém? Você pode não crer na Bíblia. Pode zombar dela em vida. Mas no dia que morrer, todo mundo vai se curvar diante deste livro. Aqueles que não creram serão condenados por ele. E aqueles que creram serão justificados pelo aquilo que está escrito aqui. Por Jesus, que Jesus é a palavra. Amém? Ninguém pode anular, ninguém pode impedir. Meu irmão, nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa de Deus, que obra é essa, que salvação é essa, que graça é essa que Deus tem a favor das nossas vidas, nós não merecemos. Verso 24, eis que esse povo se levantará como leoa e se exalçará como leão, e não se deitará até que coma presa e beba o sangue dos seus mortos. Crente não pode ser medroso. Amém? Crente não pode ser medroso. Você vai olhar vídeo de leão, o leão e as leoas caçando na África, você vai ver que eles tentam, tudo quanto é bicho. Pode ser crocodilo, eles tentam, pode ser uma manada de búfalo, eles vão tentar, pode ser girafa que é grande, eles tentam, pode ser rinoceronte que é grande, eles tentam. Eles não têm medo. Pode até muitas vezes não conseguir, mas que eles tentam, eles tentam. Você tem que ser alguém valente. Amém? Tem que ser valente em quem? No Senhor. Amém? Eu me lembro uma vez, eu morava, meu pai aqui na Vila Primavera, aqui do outro lado da Sapopemba. E a gente tinha um pé de sabugueiro em casa. E davam as flores de sabugueiro que algumas pessoas buscavam para fazer chá para criança. Eu não sei para que faz chá de flor de sabugueiro. Eu volta e meia alguém batia lá, quando era época de flor, e pedia flor. E um dia bateu uma mulher lá, pediu flor de sabugueiro. E minha mãe falou, a senhora vai fazer chá para criança? Ela falou, não, eu vou colocar num barquinho de oferenda para Iemanjá. A minha mãe falou, então não vou pegar para a senhora não. Aí ela falou, o quê? Minha mãe falou, eu não vou dar para a senhora. Não vou pegar. A senhora sabe com quem a senhora está falando? Minha mãe falou, não conheço a senhora. Pois eu vou fazer um trabalho contra a senhora. A senhora vai se arrepender. Minha mãe falou, eu não tenho medo. Naquela semana, no domingo, nós estávamos voltando e a gente morava numa esquina que era uma encruzilhada. Não lembro o nome a rua que eu morava, eu lembro. Meireles Reis Filho, a outra eu não lembro. A gente morava numa esquina, era assim. Meu irmão, nós chegamos do culto à noite e tinha lá uma macumba gigante na esquina. Gigante. Um monte de prato, um monte de galinha, farofa, estava lá a refeição completa do capeta. Aí meu pai parou o carro para entrar na garagem. Quando ele olhou aquilo, ele nem guardou o carro. Ele já desceu do carro. Aquele dia veio uma indignação santa sobre ele. E ele, em nome de Jesus, e chutou tudo aquilo e quebrou as garrafas no chão, não deixou nada inteiro. E os vizinhos ficaram tudo, ixi, agora o homem doidou, agora o capeta vai pegar nele. Irmão, não pega, irmão. Você entendeu? Você está coberto com o sangue de Jesus. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro.
A gente não pode ser medroso. Não, falaram que, ai meu Deus, o vizinho falou que vai fazer uma coisa. Vai fazer o que quiser, irmão. Não pega, maior é aquele que está em nós. Amém? Conosco está quem? Quem é que está com você, meu irmão? Jesus. Como é que a palavra de Deus chama ele? Quando o exército do Egito foi sepultado no mar, o que Moisés falou? O Senhor é varão de guerra. Isso não é uma palavra retórica. Ele viu Deus sepultar o exército do faraó. Não era um exército qualquer, não, era a maior potência do mundo na época. Sepultou no meio do mar. O Senhor é varão de guerra. Jeremias estão tramando contra a vida dele, todo momento querendo matar ele. Por diversas vezes tramam contra a vida de Jeremias, mas Deus sempre livra Jeremias. Jeremias fala: o Senhor está comigo, como um valente terrível, que vai preservar a minha alma. Amém? Lembra do texto que eu falei para vocês de Senaqueribe? Senaqueribe veio, falou: eu vou acabar com Jerusalém, e o Deus de vocês não é nada, eu vou entrar e vou saquear esse templo. O rei Ezequias foi, pegou a carta diante de Deus, colocou no templo. Deus falou: vou colocar meu anzol no nariz dele. Ele não vai atirar uma flecha contra essas muralhas, e não vai levantar nenhuma tranqueira por aqui. Pelo caminho que ele veio, eu vou levar ele de volta. Só para dar uma amostra, naquela noite, Deus enviou um anjo que entrou no arraial dos Sírios e matou 180 mil soldados numa noite. 180 mil soldados, um anjo entrou no arraial dos Sírios e matou naquela noite. Quando amanheceu, o que Senaqueribe fez? Perna para que te quero. Eu sou doido de ficar aqui. Foi lá, entrou na casa do Deus dele para saber por que ele tinha sido derrotado. Quando ele entrou na casa do Deus dele, seus próprios filhos o mataram, a traição, dentro da casa dele. Sabe qual foi a resposta que Deus mandou Ezequias dar para o rei Senaqueribe? Qualquer mocinha daqui de Israel ri e zomba dele. A virgem, a filha de Israel, qualquer criança aqui em Israel ri e zomba dele. Ele é motivo de piada, ele é motivo de zombaria. Ele é brabo? Eu vou mostrar para ele quem é mais bravo do que ele. Amém? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe quantas vezes está escrito na Bíblia: não temas? Mais de 360 vezes. Não temas. Fica de pé. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor. Senhor, e o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor, o salmista declara: levanta-te, Senhor, e fujam diante de ti todos os teus inimigos e todos aqueles que aborrecem a tua presença. Tem que fugir mesmo, tem que correr mesmo, porque ninguém é como tu, Senhor. Ninguém é como tu. Deus grande, Deus terrível, Deus que guerreia, Deus que batalha, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que cumpre a sua palavra, Deus que nos abençoou em Cristo Jesus, e somos benditos em Cristo Jesus. O Deus que nos selou com o seu sangue, tem uma aliança de sangue sobre nós. Não é uma aliança qualquer, é uma aliança em sangue. Não é no sangue de animais, não é no sangue do bode, não é no sangue da ovelha, é no sangue de Jesus Cristo.
o Filho do Deus vivo. É no sangue de Jesus que nós somos selados. É no sangue de Jesus que nós somos cobertos. Por isso não vale encantamento. Não vale nada que o diabo tenta. A única chance de Satanás é nos fazer retroceder e apostatar. Porque se nós permanecermos firmes, nunca, jamais, ele tem poder sobre nós. Porque Jesus Cristo esmagou a cabeça dele. E nós somos um com Jesus. Um. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos a igreja. Por isso que você tem que ficar firmado na igreja. Esse papo de, você pode servir a Deus longe da igreja, na sua casa mesmo, isso é conversa do diabo. Porque se você ficar sozinho, você é presa fácil para ele. Mas se você está dentro de um corpo chamado a Igreja de Jesus Cristo, do qual ele é a cabeça, não tem para Satanás, não tem para o inferno, não tem para ninguém. Balaão sabia de tudo isso. E ele instruiu Balaque a que mandasse as moças moabitas seduzir os jovens de Israel e os homens, para que eles se prostituíssem. Porque ele sabia que, a não ser que aquele povo apostatasse da fé, Satanás não teria qualquer chance contra eles. A mesma tática Satanás usa hoje. Ele vai tentar te fazer apostatar da fé. Vai tentar colocar você em desobediência da palavra de Deus, fazendo você retroceder e voltar atrás na tua aliança com Deus. Porque aí, se você romper a aliança, se você sair da proteção de Deus, é a única chance que ele tem contra você. Mas se você permanecer firme, meu irmão, na presença de Deus, jamais ele vai poder contra a tua vida. Não por causa de você, mas por causa daquele que está com você e em você. Nunca se esqueça disso. O Senhor seu Deus é com você e em você. Ele não somente guarda ao teu redor, mas ele habita dentro de você. Maior é aquele que está dentro de você do que qualquer demônio, do que qualquer força do inferno. Maior é aquele que está com você, e aquele que te guarda, não dorme, não dormita, não tosqueneja, não se distrai, não vacila. Mas ele é como um muro de fogo em volta de você. Aleluia, Senhor. Nós queremos te agradecer nesta manhã. Queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor é suficiente para nós, ó Pai. Não precisamos de nada além de Ti, Senhor. Nada além de Ti. Nem só de pão vive o homem, mas o homem vive de toda a palavra que sai da Tua boca. O Senhor é suficiente para as nossas vidas, ó Pai. O Senhor é suficiente para nós. Não precisamos de nada além do Senhor. Aleluia. O Senhor é suficiente para as nossas vidas, ó Pai. E adianta o homem conquistar o mundo inteiro se perder a sua alma? Nada disso. Que dará o homem em troca da sua alma? Nada disso. O Senhor é suficiente para nós, ó Pai. O Senhor é suficiente para as nossas vidas. Nós cremos nisso e confiamos nisso, ó Pai. Em nome de Jesus.